povo de Deus, nos encontramos para falar hoje sobre a palavra de ciência, continuando sobre os carismas do Espírito. Carisma que quer dizer graça imerecida, um presente de Deus, um dom efuso que é para o serviço do irmão, para a edificação do corpo de Cristo. Então a palavra de ciência está lá muito presente, claramente em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do 1 seguintes. Você pode ir lendo e você vai encontrar na relação dos 9 carismas, entre eles a palavra de ciência. Não confundir com o dom de ciência infuso, que a ciência infusa ela está na lista dos 7 dons infusos, que são os dons de santificação: sabedoria, entendimento, conselho, piedade, fortaleza, ciência, temor de Deus. Esses dons, eles são dons infusos para a santificação. Então tem o dom da ciência também, que você vai perdendo, enfraquecendo este dom quando você peca mortalmente. E existe a palavra de ciência. Aí está a grande diferença. O dom de ciência é o dom de santificação. A palavra de ciência é um carisma do Espírito. Não vou explicar o que é o dom de ciência infuso, mas vou explicar o que é a palavra de ciência, esse dom efuso para o serviço. Então o que é a palavra de ciência? Primeiro, um dos termos que é usado para a palavra é dabá, se eu não me engano do hebraico, dabá, que quer dizer uma ação de Deus. Ou seja, para Deus não existe diferença quando ele fala e quando ele age. Em Deus tudo é unido. Quando Deus está falando, Deus está agindo. Nós temos esse problema pela nossa limitação. Nós pensamos, depois sentimos, depois falamos, depois agimos. E isso vai agindo de forma separada. Em Deus não. Quando Deus fala, Deus age. Quando Deus age, Deus fala. Isso é unido. Então, essa palavra dabá, que quer dizer palavra, ela é muito mais forte do que no português. Palavra, no português só quer dizer algo escrito, algo falado, uma pronúncia. Mas no hebraico isso tem muito mais sentido. Tem o sentido de uma ação de Deus, um movimento de Deus em nós, ou na humanidade, ou na criação. Este movimento, este poder, esta força de Deus que age. Então a palavra de ciência, ela vai se dando como? O que é a palavra de ciência? A palavra de ciência também quer dizer conhecimento. Se fosse resumir, é como se eu dissesse que nós participamos um pouco da onisciência de Deus. Nós participamos de forma muito pequena mesmo dessa onisciência divina. Ou seja, a palavra de ciência nos faz conhecer algo que só Deus sabe. Então Deus, por misericórdia, por amor, ele nos revela algo da vida de alguém. É o que nós chamamos de diagnóstico. Quando você vai para o médico, para que haja o remédio, a cura, o tratamento, existe antes o diagnóstico da doença. Então, o dom de ciência ele anda acompanhado do dom da cura. A palavra de ciência anda acompanhada com o dom da cura. Por exemplo, quando é revelado um problema de alguém, uma deficiência, um trauma, algo para ser libertação, ou mesmo uma cura que precisa ser uma cura física, através da palavra de ciência, você tem o diagnóstico do problema, da situação, do trauma, daquilo que lhe escraviza, que te escraviza ou me escraviza. E a partir do diagnóstico você vai trabalhar o tratamento, a libertação, a cura. Então, por exemplo, exemplos bem claros. Uma vez o Senhor me dava a visualização de um copo de leite. E me dava o entendimento que ele estava curando uma pessoa que há 2 semanas, mais ou menos, não podia comer nada, porque vomitava e ela estava se alimentando muito mal, não segurava nada no estômago. E ela rezava naquele momento, Deus mostrava que a partir do copo de leite que ela ia tomando, ela não ia vomitar mais e ia restabelecer a saúde. Depois, uma semana, a pessoa me confirmou, deu testemunho e falou que era ela essa pessoa. Ou seja, algo muito simples, mas que Deus foi dando um entendimento. Qual foi o diagnóstico? O copo de leite mostrou como é que ia se dar a cura e qual o problema. Ela não estava segurando nada no estômago. Outra vez estava rezando, isso há 15 anos atrás, mais ou menos, lá na Águas Belas, aqui no Ceará. E o Senhor me dava a visualização de um guarda-roupa. Era um encontro de coordenadores de grupo de oração, estava começando ainda.
E eu proclamava que o Senhor me dava entendimento que esse guarda-roupa era um irmão, que ele era muito isolado da irmã dele, e ele fechava o quarto, fechava o guarda-roupa para que ela não usasse os perfumes dele. E Deus ia libertando ele do egoísmo, dessa falta de pobreza, de partilhar as coisas com a irmã. Aí na partilha, formou alguns grupos de partilha, e Simão depois partilhou que de fato era ele, essa pessoa que estava com a porta do guarda-roupa fechado, e também a porta do quarto, e também o coração fechado para partilhar com a irmã. Ou seja, Deus foi mostrando através desse guarda-roupa um diagnóstico. Depois, um outro exemplo, o Senhor me mostrava uma pessoa que estava lavando, me dava visualização de alguém lavando a louça, e me dava o entendimento que essa pessoa pedia naquela hora, isso eu proclamei na rádio, pedindo a graça de ter um filho. Já fazia tempo que ela tentava engravidar e não conseguia. E nessa hora Deus ia atendendo o pedido dela, essa pessoa que estava lavando louça na pia. Um mês depois eu visitei alguém, e essa pessoa era esse alguém que eu tinha proclamado a graça dela de fato ter esse filho. Então ela já estava grávida, já com alguns dias, quase um mês, ou era um pouco mais, não lembro direito. E hoje ela tem essa filha que está com mais de um ano, graças a Deus. Então são exemplos claros do poder de Deus. Um outro exemplo, na minha vida mesmo. O Senhor me deu o entendimento que tinha uma irmã que estava ouvindo o programa, e ela estava pedindo a Deus a respeito da vocação dela. E a vocação dela, ela iria descobrir quando ela tivesse essa experiência maior com Nossa Senhora, através da consagração. Ia ser uma resposta de Deus na vida dela, a consagração a Nossa Senhora. Dias depois, essa moça foi para um encontro com o padre Paulo Ricardo, aqui em Fortaleza, o padre Rodrigo Maria, e ela tem uma experiência com a Arca de Maria, e faz a consagração. Alguns dias depois ela decide, já no encontro, a ir embora e ter uma experiência na Arca de Maria, e ela foi em missão. Para minha surpresa, eu encontrei ela na paróquia, antes dela ir embora, e ela falou que tinha escutado no programa essa proclamação, e eu nem sabia de fato quem tinha sido. Tinha sido essa irmã de uma outra cidade, que ouviu essa proclamação, se abriu, e hoje ela está em missão na comunidade Arca de Maria. Ou seja, são coisas concretas. Para alguns que pregam que os dons era coisa antiga, algo... Eu já vi coisas dessa forma e muito mais além da minha vida e de outros irmãos. Concretamente, visivelmente. A palavra de ciência, tocar a minha vida e tocar a vida de outros irmãos. Já, graças a Deus, mais ou menos 14 anos eu tenho essa experiência com a palavra de ciência, e ela tem sido muito concreta quando eu rezo tanto comunitariamente como pessoalmente por alguém. Deus sempre é fiel. E digo, aqui eu não digo para a minha glória, mas testemunhando a eficácia da palavra de ciência. Eu poderia passar uma hora dando exemplos da minha vida, onde eu fui usado e outras pessoas foram usadas para mim e para outros, e foram coisas concretas, não subjetivas, foram coisas claras sobre esse poder de Deus através da palavra de ciência. Então a palavra de ciência é Deus que revela algo que só Ele sabe, e Ele vai nos usando como instrumentos da sua cura, tanto interior, como espiritual, como física ou psicológica. Ele vai. Por exemplo, uma vez eu também rezava por alguém que eu não conhecia, e Deus me dava a palavra Pai. E quando terminava a oração, Deus me deu no finalzinho da oração, e eu só perguntei na hora que eu fui aconselhar a pessoa, como é o seu relacionamento com seu pai? A pessoa falou, é muito bom. E eu achei estranho, porque Deus falava que não era bom o relacionamento dela com o pai dela. Havia uma ferida. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, porque Deus está me falando que o seu relacionamento com seu pai não é bom. E ela começou a chorar, e daí ela começou a partilhar que ela tinha um grande sofrimento pela ausência do pai dela, por algumas traições na família. Ela foi partilhando a grande dor da dificuldade dela se relacionar com o pai dela. Então foi uma experiência muito forte de cura interior com a imagem do pai, com essa jovem. E daí tantas outras coisas. Então como é que se dá a palavra de ciência, Oséias? A palavra de ciência, ela se dá de várias formas. Nós podemos perceber na Bíblia palavras de ciência. Por exemplo, quando Jesus, ele que é 100% Deus, 100% homem, ele fala com a samaritana lá no Evangelho de São João. E ao falar com a samaritana,
ele tem uma palavra de ciência sobre a vida dela. Quando ela fala que não teve nenhum marido, mas ele fala que de fato ela já teve vários maridos e o que ela tem agora não é o dela. Então foi uma palavra de ciência muito concreta, muito clara, tanto na quantidade como no pecado que ela cometia. Aí depois vem a palavra de sabedoria de Jesus, que ele fala que quem bebe da água que ele der não vai ter mais sede. Já é uma palavra de sabedoria que Jesus vai dando. Ele, como 100% homem, também era cheio, claro, o homem mais pleno do Espírito Santo, como homem, claro que foi Jesus. Então essa palavra de ciência é muito clara. A palavra de ciência vai nos abrindo até, por exemplo, estou conversando com alguém. A conversa tá bem fechada, a pessoa não se abre. Às vezes Deus dá uma palavra de ciência e aquela pessoa começa a se abrir com a gente. Deus dá uma palavra, sei lá, qualquer. Uma vez eu estava na empresa e Deus colocava no meu coração que o rapaz precisava perdoar a sogra dele. Aí eu estava muito inexperiente ainda, mas eu fui lá e falei com ele: irmão, o Senhor coloca no meu coração isso no trabalho, que você precisa perdoar a sua sogra. Você confirma isso na sua vida? Ele falou: confirmo o que a gente falou. Eu falei: Jesus. Eu estava começando e não tinha um discernimento de como colocar bem as coisas. Mas foi muito eficaz, ele conseguiu perdoar a sogra dele e se aproximar mais dela. Então ter essa coragem de passar como nós precisamos entender. Para ver o miraculoso, nós precisamos passar pelo ridículo também. Claro que nós devemos pedir a Deus a graça do discernimento dos espíritos, que fala que também é um dom do espírito. Nós podemos citar vários exemplos na Bíblia da palavra de ciência, mas quero citar também aqui na vida prática. Como se dar esse dom? Esse dom de conhecimento desses mistérios de Deus. Por exemplo, como vai se dando? Se dá através de uma visualização, como eu dei vários exemplos da minha vida. Se dá por uma palavra, como eu dei um exemplo, a palavra pai, a palavra roupa. Vem alguma palavra e Deus te dá um entendimento. Deus te dá, por exemplo, uma palavra, vem a palavra, sei lá, saudade, vem a palavra medo, vem a palavra rebeldia, vem a palavra fugir de casa. Então, Deus deu uma palavra de ciência através de uma palavra que você ouviu no seu interior. Ou então, você teve uma visualização. Ou então, várias visualizações de uma vez só. E Deus vai te dando um entendimento. Ou então você teve um sentimento sobre algo. Por exemplo, já teve vezes de eu sentir a dor e eu sabia que não era a dor minha, era a dor de outra pessoa. E Deus, eu ia rezando por ela e o Senhor ia me dando entendimento que era a dor que ela estava sentindo a respeito de algo, e ia me dando: o Senhor está te curando disso, dessa dor que você sentiu na infância por isso, por isso, por isso. Deus ia dando o sentimento daquela pessoa, o sentimento de revolta, o sentimento de tristeza, o sentimento de medo e vários outros sentimentos. A palavra de ciência ela também pode se dar através de, por exemplo, há pessoas que, quando estão rezando por outra, ela pode sentir a tentação que aquela pessoa sente. Tipo, o que é um critério de discernimento? Você nunca foi tentado a tal pecado. E na hora que você reza por alguém, você sente uma forte tentação para aquele pecado. Pode ser, não estou dizendo que é sempre isso, não é mecânico, que Deus esteja mostrando qual é a tentação e o pecado que a pessoa sempre passa e é tentado ou cai. Pode acontecer isso. Então tem várias formas, eu poderia falar de outras formas também, como a palavra de ciência se dá. Mas são essas uma das formas mais comuns, por visualizações, ou uma visualização só, por palavra ou sequência de palavras, por sentimentos ou experiência do que o outro está sentindo, de tentação também. Então tudo isso é a palavra de ciência. Então é o diagnóstico. Por exemplo, se você tem uma palavra de ciência e não tem um direcionamento de Deus, é complicado, vira quase adivinhação. Por exemplo, estou num grupo de oração, o Senhor me mostra alguém que está com mágoa da sua mãe e fica só por isso, isso é quase adivinhação, não tem sentido. Geralmente a palavra de ciência é acompanhada com a palavra de sabedoria, de cura, uma outra palavra, tipo, o Senhor me mostra alguém que está prestes a se separar do seu esposo por causa disso, e o Senhor me dá o entendimento que você deve fazer isso, isso e isso. Ou então o Senhor está te fortalecendo agora, minha irmã. O Senhor está me dando entendimento que o que você está sentindo com Ele é algo mentiroso. Esse ciúme não vem de Deus. Deus está te libertando deste ciúme. Ou seja, sempre vem uma direção. Não só vem o problema, o diagnóstico do problema, mas vem também o tratamento, a cura.
Deus não faz incompleto, Deus realiza completamente. Ou ele pacifica o seu coração, ou ele te dá uma esperança, ou ele te consola, ou ele te exorta, te chama a atenção para algo. Então é preciso muito claro isso. A palavra de ciência que é uma revelação de Deus, não é uma adivinhação, porque na adivinhação as pessoas ficam com medo, ficam desesperadas. Os adivinhos falam as coisas, que nem sempre são verdade, e causa medo nas pessoas, raiva, revolta, tristeza, angústia, depressão. Tipo, você vai para alguém e fala assim, ó, alguém colocou uma bruxaria em você. Aí você já fica querendo saber quem é, fica com raiva. Isso não tem efeito nenhum na vida da pessoa. Da mesma forma, se a palavra de ciência ela for colocada sem sabedoria, sem discernimento, você pode, no lugar de ajudar, atrapalhar a vida das pessoas. Por exemplo, a palavra de ciência ela nunca pode ser confundida com a palavra de profecia. Depois eu vou pregar sobre profecia. A profecia, ela sempre é colocada como de fato é Deus falando, é uma mensagem de Deus. Você nunca pode profetizar falando assim, o Senhor está dizendo que você faça isso. Não, não é recado, profecia, é Deus falando. E quando Deus fala é na primeira pessoa, do singular ao plural. Meus filhos, povo meu, várias formas. A palavra de ciência não é uma profecia. Muitos chamam e confundem a palavra de ciência com profecia. Por exemplo, como é que você e eu vamos perceber na palavra de ciência? Como é que nós colocamos quando vamos proclamar? Por exemplo, o Senhor me dá uma visualização disso e me dar um entendimento que é isso, isso e isso. É o que? Uma visualização que você proclamou. O Senhor está me mostrando, trazendo ao meu coração esse sentimento e você coloca como proclamação no grupo de oração. É diferente. Outra coisa, o Senhor está dizendo isso. É uma forma errada de colocar. Isso não vai ser numa palavra de ciência concreta. Até vai ser na palavra de ciência, mas vai sendo mal colocada. Não é que precisa de técnica, mas é preciso um mínimo de discernimento para saber colocar, para não confundir as pessoas. Acontece também, às vezes, de você ter alguma visualização e não ter um entendimento. Acontece. Por exemplo, uma vez eu estava num grupo de oração e Deus me dava a visualização de uma máquina de costurar. E eu fiquei assim, sem saber se proclamava ou não. E inquieto, aí o Senhor me deu o entendimento que eu ia proclamar e a pessoa ia entender. Eu falei o seguinte, o Senhor me mostra a visualização de uma máquina de costurar e Deus não me dá o entendimento, mas a pessoa que está ouvindo irá entender, o Senhor me fala isso. Aí depois da oração a pessoa falou, eu confirmo, essa palavra foi para mim, eu sou costureira e não vinha mais para o grupo de oração porque tinha muitas costuras acumuladas. E com essa palavra de ciência que Deus me deu, eu acolho e virei para o grupo de forma fiel. Eu deixarei as costuras por último e darei prioridade ao grupo de oração. Ou seja, foi algo que eu não tinha o discernimento e a pessoa acolheu. Às vezes, pessoalmente, eu já rezei por outras pessoas, orando, acompanhando, e Deus dava a palavra e eu não entendia direito, mas eu proclamava e a pessoa depois partilhava o que era aquilo na vida dela. Então, a palavra de ciência é algo simples. É um dom que está a serviço dos irmãos. E quem é que vai confirmar se você tem esse dom? Como fala o Concílio Vaticano II, como fala o Catecismo, quem confirma o dom que nós temos não somos nós, é a igreja. É a igreja que vai confirmando. E quando eu falo igreja, tanto a hierarquia como as pessoas, os membros. Porque se você vai proclamando e vai sendo confirmado mesmo concretamente, é uma coisa. Mas quando você fica fantasiando as coisas, é um perigo. Porque há muitas pessoas que proclamam e nunca ninguém confirma nada. Você tem que questionar. De fato, eu estou rezando mesmo? É isso que eu estou falando, eu estou criando da minha mente? Procurar estudar sobre esse dom, procurar rezar mais, procurar pedir a Deus a graça do discernimento dos espíritos. Você não deve barrar esse dom, você deve se abrir. Mas você deve também ter o cuidado que nem tudo é voz de Deus. Existe a voz de Deus, existe a nossa voz humana, existe a voz do demônio que nos confunde. Quando o demônio fala, sempre não existe paz, porque o demônio nunca traz paz. Às vezes pode acontecer do demônio querer confundir. Teve um caso em um grupo de oração, não vou dizer onde, mas que a pessoa proclamou algo dizendo que ao sair dali, mas só que isso foi uma profecia no caso, iria sair e alguém do grupo de oração iria morrer de um acidente.
Então todo mundo não queria sair do grupo, todo mundo ficou temeroso, ou seja, foi uma palavra mentirosa e sem discernimento nenhum. E mesmo que Deus tivesse avisado, não deveria ser colocado dessa forma. Ele deveria ter pedido a Deus a forma de colocar com discernimento, com tranquilidade, e tinha gerado paz no grupo, se fosse algo para livrar alguém de um acidente. Não é que Deus não revele algo do futuro. Deus pode revelar nos planos dele, misterioso algo, se for da vontade dele. Mas isso é muito raro. Mas Deus pode dar profecias que vão acontecer há anos depois. Pode, claro que pode. Profecias sobre a vida de alguém, profecias sobre o que vai acontecer em uma comunidade nova, em algum mosteiro, em algum grupo religioso, na vida de uma família. Pode, Deus pode fazer isso. Porém, é preciso saber como proclamar isso, como colocar com sabedoria. Porque esse grupo, todo mundo ficou apavorado, ou seja, essa palavra não foi de Deus, foi do próprio inimigo que acabou inspirando, cutucando lá o irmão para falar, e ele não teve discernimento. Então a palavra de ciência, ela é uma palavra que deve ser usada assim. Por exemplo, imagina que o irmão no grupo de oração está precisando ouvir aquela palavra, ele está pensando em se matar e você não fala nada. Deus te dá a palavra, que é a palavra que seria a libertação dele, seria a cura interior dele, seria a salvação dele, no sentido de ele se abrir mais para Deus, e você acaba se fechando. Você está se fechando a ser canal, a ser instrumento eficaz do amor de Deus na vida daquela pessoa. Então é um carisma de serviço. Então você não pode ficar preso à sua vergonha, à sua timidez, ao seu medo, não. Se abra mesmo, se lance. Se tem dúvida, pergunta a alguém que entende mais, leia mais livros, pesquise na internet, escute pregações católicas sobre isso. Procure ver o que o catecismo fala, o que livros dos místicos falam sobre isso, livros de pregadores experientes da renovação carismática ou não. Então ter essa clareza. Muitos santos tiveram esse dom, tanto da ciência infusa como da ciência efusa. Isso está presente não só na renovação carismática, mas outros grupos também têm a experiência dos dons, porque o Espírito Santo não está preso a estruturas, ele é livre. Às vezes tem isso na igreja protestante? Tem. Só que usam, às vezes, de forma muito emocionalista, sentimentalista, né? Às vezes acabam, como eu falei, misturando os sentimentos com aquilo que Deus quer, mistura muito, bagunça muito. Então é isso que é a palavra de ciência. Essa palavra onde Deus revela e nos ajuda a participar da sua onisciência, um pouquinho dela, porque Ele nos ama e quer nos ajudar a participar também da sua divindade dessa forma. Não é que a gente vai ter a natureza divina, mas pela graça nós participamos da divindade, sem dúvida, desse amor de Deus. E a palavra de ciência é uma forma de nós compartilharmos esse amor de Deus para a humanidade que sofre tanto. Se você tem dúvida disso, não crê, quer refutar, eu rezo por você e recebo as críticas que for preciso, é tranquilo. Estarei rezando por você que acredita, que não acredita, que já tem experiência ou não tem. Que Deus abençoe e que nos abra cada vez mais aos dons do seu Espírito com humildade, com sinceridade, discernimento e obediência à Santa Igreja. Amém.